Boa noite, igreja. Boa noite a você que está nos assistindo pela internet também. É muito bom estar aqui na casa de Deus. Agradeço à igreja, a Deus pela oportunidade. Sabe que essa é a minha primeira pregação. Eu nunca fiz uma pregação na minha vida. Meu nome é Josiana, para quem não me conhece. Não sei se todos aqui me conhecem, você que está em casa também. Meu nome é Josiana. Faz 6 anos que eu retomei aos caminhos do Senhor. Estava afastada por muitos anos. E hoje frequento aqui a igreja do Iguatemi, né? Uma igreja querida por mim, pelos meus filhos, pela minha família também. Participo do Clube de Desbravadores, da base de adolescentes também, né? Então, com a gurizada aí, eu já tenho um pouco mais de experiência. Mas é um desafio estar aqui. E a gente sabe que quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele é capaz de nos usar, mesmo sendo falhos, pecadores, como somos. Vou convidar você, que está aqui, que está em casa também, em reverência, vamos orar mais uma vez, para pedir que Deus esteja aqui nesse lugar. Querido Deus, amado Pai, gratos te somos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, por termos essa oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra. O que o Senhor deixou para nós de ensinamento, a gente pode ter acesso, aprender, colocar em prática. Peço, Pai, que o Senhor me use, que o Senhor fale através de mim. Sei que não sou merecedora, que sou falha, pecadora, mas sei que através da Tua graça, o Senhor pode me usar e pode fazer com que quem estiver escutando essa mensagem possa abrir seus corações e suas mentes para poder aprender um pouco mais do Teu amor. Esteja conosco durante toda essa meditação que farei agora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei para vocês, né, primeira vez que eu estou pregando aqui, na igreja do Iguatemi, aliás, primeira pregação da vida, né? Eu estava pensando, né, o que eu poderia falar, o que eu poderia compartilhar com vocês na última quarta-feira do ano. Qual o tema escolher, qual o assunto, qual parte da palavra de Deus que eu poderia escolher para a gente estar meditando e aprendendo um pouco mais junto. Aí, pensando nesse ano que passou, né, que está acabando, está no finzinho, amanhã é o último dia deste ano de 2020, olhamos para esse ano e percebemos tudo o que aconteceu. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu, no início desse ano, quando começou essa pandemia, eu vou confessar para vocês que eu não levei muito a sério. Eu não sei se vocês levaram a sério desde o início, o que estava acontecendo. Para mim, isso ia durar 1 mês, 2 meses o máximo, e a gente já estaria vivendo normalmente como antes. Só que o tempo foi passando, né? Os dias foram passando, as coisas foram piorando, as pessoas foram ficando cada vez, né, mais apavoradas ao mesmo tempo, porque não acabou. A gente teve que se adaptar a um novo normal, que na verdade não tem nada de normal. Tivemos que nos afastar de pessoas que a gente ama, perdemos pessoas, muitos perderam emprego, muitos perderam a saúde, perderam entes queridos, muitos perderam a família. Nessa pandemia, revelou muita coisa para a gente. As pessoas aqui na igreja não podiam mais se abraçar como antes. Não podem mais se cumprimentar como antes. E eu não sei você, irmãos, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito do toque. Eu preciso abraçar, eu tenho necessidade. Tem pessoas que não, mas eu sou uma pessoa muito do toque, de abraçar, de cumprimentar. Isso me faz bem. Então, é uma dificuldade muito grande para mim. Eu chegar perto das pessoas que eu amo, que eu gosto, dos irmãos, e não poder dar um abraço bem forte, como antes, não poder fazer aquele junta-panela, né? Todo mundo junto, aglomerado, né? Isso aí, esse ano todo, a gente, né, perdeu. E automaticamente
quando se perde o contato, às vezes as pessoas esfriam também, né? Porque o amor, tem as suas necessidades também. E isso fez com que as pessoas se afastassem. Mas daí eu pensando assim, que ano difícil, que ano de perdas, que ano de dificuldades que a gente teve. E estamos tendo até agora, né? Dificuldade financeira, enfim. Aí eu pensei, foi o ano inteiro assim. Foram bastantes coisas tristes. Mas será que eu não tenho nada para agradecer? A gente tem mania, às vezes, de reclamar e não ver quanto Deus tem cuidado de nós até aqui. Nós estamos aqui na igreja. Passamos pelo que passamos, talvez tivemos perdas, realmente, mas Deus nos conservou até aqui, né? Então, o tema que eu escolhi para o dia de hoje fala sobre gratidão, né? Na verdade, é uma pergunta até para a gente refletir, e não necessariamente um título. Será que realmente eu sou grato? Pensando nisso, irmãos, eu busquei na palavra de Deus algo para falar sobre este tema. E eu vou convidar os irmãos agora a abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. Você que está em casa também, se puder abrir a sua Bíblia aí, que nós vamos ler junto essa história, para aprender um pouco mais com ela também. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, a gente vai ler junto. Encontraram, irmãos? Então, vamos lá. Verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Vamos parar por aqui. Irmãos, esses 10 leprosos, a pessoa quando adquiria lepra, naquele tempo principalmente, era uma doença que te levava à morte. No momento que tu descobria que tinha lepra, tu era isolado, tu era tirado do convívio da sociedade, do meio da tua família, tu era mandado ao exílio, para viver nas cavernas e não ter mais contato com outras pessoas, a não ser com as pessoas que tivessem a própria doença. Esses 10 leprosos, irmãos, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Pelo texto aqui a gente vê. Jesus, ele sempre andava com seus discípulos, curando, fazendo milagre, ressuscitando. E eles já tinham ouvido falar de Jesus. Por isso que eles, quando viram Jesus caminhando por Samaria, eles avistaram Jesus e pensaram: está lá o Messias, está lá o Filho de Deus, está lá quem vai nos ajudar. Porque eles já tinham escutado os milagres que Deus já tinha feito na vida das pessoas. E eles se aproximaram. Mas eles não chegaram muito perto de Jesus e eles gritaram: Mestre, compadece-te de nós. Jesus olhou para eles e falou: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que Deus fez aqui, irmãos? Deus deu uma ordem para eles, né? Aconteceu que indo, eles foram purificados. Finalzinho ali do verso 14. Eles foram purificados. Uma coisa a gente não pode negar, irmãos. O que esses 10 leprosos tinham muito forte? Eles tinham fé. Todos os 10 tinham muita fé. Eles tinham fé porque eles acreditaram e eles fizeram o que Jesus disse.
Então, fé eles tiveram, irmãos. Quantas vezes a gente deixa de receber bênçãos nas nossas vidas por falta de fé? A gente precisa ter mais fé para que milagres aconteçam também em nossa vida. Esses 10 leprosos, eles tiveram fé, muita fé. E eles foram até os sacerdotes e foram purificados. Todos os 10, que nem diz aqui, no final do verso 14, foram purificados. A continuação, no verso 15, que diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Verso 17, que diz assim: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Irmãos, Jesus aqui fez uma pergunta. Vocês acham que Jesus não sabia onde estavam os outros 9? Claro que Jesus sabia. Jesus, através disso, ele queria mostrar tanto para aquele apenas que voltou, não só para ele, mas para os discípulos que o acompanhavam também. Ele queria fazer com que eles refletissem através dessa história. Jesus sabia onde eles estavam. Jesus sabia que eles tinham sido purificados. Ele falou: não foram 10? Por que voltou só um para agradecer? Só um que é estrangeiro? E ele continuou dizendo no verso 19: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gente olha para essa história, irmãos, e a gente percebe que os 10 leprosos, eles foram purificados, correto? Eles tiveram a cura física, os 10. Mas apenas um, como diz no último verso que eu li, teve, além da cura física, a salvação, a cura espiritual. Apenas um. Todos os 10 tiveram a mesma oportunidade, mas eles não quiseram. A gente olha para essa história e a gente pensa, eu pensei já muitas vezes, como é que pode ser tão mal agradecido? Uma doença, estava condenado à morte, recebi a cura, porque eu pedi quando eu avistei Jesus, recebi a cura, e eu não fui agradecer ao mestre. Apenas um de 10 voltou, irmãos. E eu olho para essa história e eu fico indignada. E eu tenho certeza que vocês também pensam assim. Como é que pode? Um voltou. Mas trazendo para a nossa vida, irmãos, será que muitas vezes a gente não age como esses 9 que não voltaram? Será que a gente não faz as mesmas escolhas que eles fizeram? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente acorda pela manhã, depois de uma noite de sono. E o normal, que é para a gente fazer, eu acredito que aqui todos fazem, né? É agradecer. Agradecer a Deus pela noite, pelo cuidado, pela proteção, pelo milagre de ter acordado com vida. A gente agradece, a gente acorda e agradece. Aí depois o que a gente faz depois que a gente agradece? A gente pede. A gente pede para que Deus nos proteja. A gente pede para que Deus nos guarde. A gente pede que Deus proteja nossos filhos, nossa família. Que o Senhor nos leve e nos traga com segurança no final do dia para os nossos lares. A gente pede, a gente agradece e a gente pede. E quantas vezes, irmãos, a gente pode falhar e ir dormir naquele mesmo dia, sem agradecer as bênçãos que Deus nos deu naquele dia? A gente não está sendo igual aos 9. Eles pediram
para que Deus tivesse piedade deles, misericórdia e purificasse. Deus fez um milagre. Quando a gente pede e a gente retorna para nossa casa, Deus também fez um milagre na minha e na sua vida. E quantas vezes eu sou ingrato e não reconheço? Eu estou agindo igual esses 9 irmãos. A gente só mudou a época, porque a história continua a mesma. A gente continua sendo ingrato. E ainda a gente é capaz de julgar as pessoas. A gente julga que eles foram ingratos, como pode? Mas vamos olhar para dentro de nós, para a nossa vida, e verificar se realmente a gente está sendo grato a Deus. Ou se a gente não está sendo uns eternos reclamões, insatisfeitos. Sabe, irmãos, esse ano foi triste. Foi. Mas por que a gente tem mania de valorizar tanto aquilo que é ruim? Às vezes a gente, já aconteceu com vocês também, porque já aconteceu comigo. De eu passar um dia assim super bem, está indo tudo a mil maravilha. Acontece uma coisa. Aí a gente fala assim, estragou meu dia. Isso estragou meu dia. E realmente estraga. Tu fica mal-humorado, fica com a cara fechada, tu fica irritado, porque aquele detalhezinho estragou o seu dia. Aí eu te pergunto, e o resto? E o resto das coisas que te aconteceram? E todas as coisas boas que te aconteceram, elas desapareceram por causa desse detalhe que às vezes acontece, que às vezes é tão banal e a gente valoriza tanto? Não estou dizendo que a gente não deva sofrer, irmãos. A gente sofre. Mas a gente tem que ter um coração mais agradecido a Deus, porque Ele dá muito além do que a gente merece. Porque a gente não merece nada, irmãos. A gente merecia a morte. E só o fato de Deus ter mandado o Filho dele descer nessa terra, morrer por mim e por você, isso já basta. Ele não precisa fazer mais nada. Deus não tem obrigação de fazer nada. Ele já fez o principal, que foi dar a oportunidade de a gente se salvar, através da misericórdia dele, através da morte dele, para poder ter acesso ao céu e à eternidade, mesmo sem merecer. Então que a gente, irmãos, a gente deve mudar o pensamento da gente. A gente deve olhar as coisas de uma outra maneira. A gente deve focar em Jesus e no que Ele fez por nós. Para linkar com essa história e com o fato de a gente ter que ser agradecido a Deus, simplesmente pelo fato de o Filho dele ter morrido na cruz, eu busquei num livro da nossa escritora Ellen White, que é o nome do livro é A Maravilhosa Graça de Deus, página 356, que diz assim: as bênçãos diárias que recebemos das mãos de Deus, e acima de tudo, a morte de Jesus, para trazer a felicidade e o céu ao nosso alcance, deve ser objeto de gratidão constante. Eu vou ler de novo, irmãos. As bênçãos diárias que recebemos das mãos de Deus, e acima de tudo, a morte de Jesus, para trazer a felicidade e o céu ao nosso alcance, deve ser objeto de gratidão constante. Só esse motivo, irmãos, nós devemos ter gratidão constante. Reconhecer o que Deus fez por nós. E detalhe, não devemos amar a Deus, irmãos, por aquilo que Ele faz. É muito bom o que Ele faz por nós, o que Ele faz por mim, o que Ele faz por você. Mas nós devemos amar a Deus pelaquilo que Ele é, e não pelaquilo que Ele faz. Porque Ele sempre vai ser Deus. Se as coisas derem certo para nós ou não, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir ou fechar,
Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, se eu curado for, ou se eu não for curado, Ele continua sendo Deus. Devemos amá-lo acima de tudo, acima de todos. Devemos reconhecer que Ele não precisa fazer mais nada por nós, que Ele não tem obrigação nenhuma, porque Ele já deu o Filho dEle para morrer por mim, por você. Que a gente possa, irmãos, ter um coração agradecido, que a gente possa refletir um pouco mais na nossa vida, que a gente possa ser um pouco mais humilde e agradecer mais do que reclamar. Agora a gente vai escutar uma música que a Eduarda vai cantar para nós, que fala exatamente sobre isso que eu estava falando aqui para vocês. Depois dessa música, daí eu convido você a se colocar de pé para a gente orar junto. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não
da canção, né? Faz a gente pensar e faz a gente confiar nesse Deus maravilhoso. Que a gente possa acreditar mais na direção de Deus. Que a gente possa aceitar os nãos de Deus na nossa vida. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Tem coisas que não entendemos o porquê acontecem na nossa vida hoje. Mas um dia, todas as coisas serão esclarecidas. Todas as lágrimas serão secadas dos nossos olhos. E a gente vai entender cada coisa que aconteceu aqui conosco. Vamos colocar o pé? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, por ter aprendido um pouco mais de Ti, um pouco mais do Teu amor, e que podemos ter a oportunidade de sermos mais gratos a tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Que a gente possa, Pai, a Tua morte ser considerada muito em nossa vida. Que a Tua morte já baste para nós. Que a gente possa agradecer todos os dias pelo milagre, pela salvação e pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos melhores e mais gratos a cada dia. Que esse ano que está iniciando, que ele possa ser visto diferente, que a gente possa ser melhor do que a gente foi ontem. Nós devemos estar nos evoluindo para poder um dia alcançar o reino dos céus. Que esse dia chegue logo, Pai, e que a gente esteja preparado, e que a gente também possa levar essa mensagem de amor e de poder para todos aqueles que nos cercam. Agora pedimos, Pai, a sua companhia no trajeto até nossos lares, as nossas casas, a todos que estão nos assistindo pela internet também, que o Senhor esteja em cada lar presente, Pai, e que a gente possa estar sempre pertinho de Ti. Tudo isso nós te pedimos, Pai, e te agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.